Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender a criar cenas do nosso projeto e isso vai facilitar para que a gente consiga apresentá-lo de uma forma mais simples. Antes de começar a criar uma cena propriamente dita, eu vou mostrar como que a gente faz esse fundo aqui. Na verdade, esse fundo ele é uma imagem, então eu vou deletar esse fundo aqui só para que a gente tenha uma boa noção. Eu fiz um jardim, eu posicionei a minha casa num ponto que é o ponto correto, tá vendo? As minhas vigas baldrame, elas ficam abaixo desse ponto aonde eu posicionei o meu terreno. Se eu quisesse fazer um estudo um pouco mais detalhado, poderia trabalhar com os desníveis de terreno e poderia deixar isso um pouco mais real, tá? Mas para fins de apresentação, nesse momento eu só preciso deixar isso aqui organizado para que eu consiga apresentar. E aí eu preciso ter um fundo, né? Eu criei o muro e preciso de um fundo. Para criar esse fundo, eu posso entrar aqui em Arquivo, Importar, e aí eu pego aqui, ó, uma imagem de fundo, qualquer que eu queira. Eu vou pegar, por exemplo, esse céu azulado aqui. Ó, abrir. E aí ele aparece, ó, ele tá me posicionando num ponto, ele acabou pegando o ponto do telhado, que não é o que eu quero. Então deixa eu ir de novo. Arquivo, importar, e aí eu puxo a imagem que eu quero. Abrir. Ok. E aí coloco ele num ponto qualquer aqui, tá? E agora eu preciso posicionar essa minha imagem aqui de forma que ela fique atrás da minha modelagem. Para posicionar essa imagem atrás do meu modelo, eu vou trabalhar com o comando rotacionar, que a gente encontra aqui, e posiciono na face do meu muro aqui, porque eu quero no eixo vermelho, tá? E aí puxo uma linha aqui, ele vai rotacionar para cá, ó. Eu vou rotacionar ele lá para baixo. Ó, muito bem. Aí eu posso utilizar o comando mover, trazer um pouco mais para cima, se eu quiser. E posso rotacionar novamente, ó, agora no eixo azul, para que eu fique com ele meio inclinado, assim, que ele venha atrás do meu modelo, tá? Ó, eu tô com ele mais ou menos no ponto, agora trago um pouco mais para cá. Posso mexer no eixo verde, posso trazer ele um pouquinho mais para frente, se eu quiser. Posso utilizar aqui a planta para eu saber onde é que tá isso daqui, ó. Posso até trazer isso mais para cá, um pouco mais para cá. Agora vamos ver na minha perspectiva como que isso tá. Ó, tá um pouco mais próximo, já tá ficando um pouco mais fácil, tá? E agora eu preciso organizar isso daqui para que ele fique do tamanho correto. Para modificar o tamanho, a gente utiliza a ferramenta Escala. E essa ferramenta Escala, pegando aqui na diagonal, vai me dar um resultado de um céu um pouco maior, tá? E aí eu tenho que posicionar novamente, ó, para o ponto que fica mais interessante dentro da minha modelagem. E isso quer dizer que muitas vezes ele pode passar, tá? E agora que vem a parte interessante, que é a parte das cenas. Por quê? Porque já que eu criei isso daqui, né, eu preciso agora posicionar esse meu desenho para que isso tenha um efeito real, porque assim, do jeito que as coisas estão meio voando dentro do meu trabalho. Com o meu ponto de visão mais ou menos organizado, agora eu entro aqui em posicionar câmera, que é esse bonequinho aqui, coloco o meu observador em algum ponto e ele vai colocar esse meu ângulo de visão. Aí eu posso movimentar o ângulo que eu quero, posso trazer um pouco mais para trás também e posso mexer com o pan na altura do meu ponto de vista. Aí eu posicionei esse meu ponto de vista e agora eu não quero perder essa posição. Como que eu faço? É agora que eu utilizo a cena. Então eu entro em visualizar, animação, adicionar cena. E aí eu não quero fazer nada para salvar essas mudanças, só criar a cena. Ó, criei a cena 1. Então, quando eu modificar o meu ponto de vista, eu posso sair daqui e entro na cena 1, ele volta para aquele ângulo de visão que eu fiz anteriormente. Ó, agora eu vou criar uma segunda cena, então eu vou de novo posicionar a câmera aqui,
colocar ela, o meu observador aqui. Ó, ele está olhando um pouco mais para cá, então agora eu preciso ajustar, porque isso está muito próximo, né? Então, eu ajusto o meu ponto de vista aqui, organizo aqui a altura também, então posso afastar até um pouquinho mais. Ó. E aí eu tenho que tomar cuidado também para esse meu ponto de vista não sair muito do ângulo que eu quero, tá? Então eu trago isso um pouco mais para cá, posso mover aqui, mexer um pouquinho, ó. E aí eu vou criar uma nova cena, visualizar, animação, adicionar cena, criar cena. Cena 1, cena 2. Então, se eu clicar na cena 1, volto para aquela cena que eu estava. Só que eu mexi aqui no meu fundo, então eu tenho que tomar cuidado um pouco com isso. E na cena 2, ó, eu venho para essa cena que eu criei agora. E assim eu consigo fazer várias cenas em vários ângulos diferentes para me ajudar na apresentação final. Para finalizar, se eu quiser utilizar essas cenas para apresentação, eu venho aqui em visualizar, animação, reproduzir. E aí ele começa a reproduzir essas minhas cenas, ó, como uma animação de vídeo. Então isso me facilita bastante se eu quiser fazer a apresentação do meu modelo para um cliente. Nessa aula nós vimos como utilizar as cenas para apresentar o nosso projeto e como organizar o fundo dessas cenas também para que a gente fique com uma cena um pouco mais real. Eu espero vocês para a próxima aula, onde a gente vai ver a última etapa, que é a renderização do nosso projeto.